para vocês, o que eu estava dizendo para vocês é que justamente nós tivemos que aprender mais ou menos a força a conviver, né? Porque se nós se alguém tivesse nos pedido, olha, vocês têm que ir para casa, vocês têm que ficar mais em casa, vocês precisam dar mais atenção à família, dar mais atenção a vocês mesmos, nós não iríamos obedecer, né? Então teve que vir algo assim, quase que praticamente não, imposto, para que a gente pudesse então começar a trabalhar conosco e com aqueles que estão mais perto de nós, obviamente, a família. Porque o trabalho passou também a ser em casa, né? Nós começamos a trabalhar em casa, nós não estamos no tão conhecido home office. A sociedade teve o distanciamento natural e, infelizmente, nós não podíamos mais conviver em sociedade, e até hoje nós não estamos convivendo plenamente em sociedade, né? Nós temos uma série de restrições, uma série de coisas. Então, o que não restou? Restou para nós a família e a nós mesmos. Então, o que eu estava dizendo antes é que aqueles que tiveram a bênção, né, de acordar mais cedo e começar a se autoconhecer, que, gente, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que nos aceitar e nos conhecermos um pouco, porque nós vamos viver uma eternidade conosco. Vocês ficaram muito espantados um dia desse, quando eu disse a vocês que Emmanuel diz que nós, para chegarmos no estágio evolutivo que nós estamos, nós devemos ter tido mais ou menos, no mínimo, 500 encarnações e 1.500 mais ou menos, né? Então, eu disse a vocês, então a gente vai ter 500 pais, 500 mães, ou até mais, ou até menos, ninguém sabe, né? E, às vezes, a gente tem filhos que, em várias encarnações, vêm conosco, e pais, a mesma coisa. Da mesma forma, nós mesmos, nós mudamos a nossa roupagem, mudamos a nossa personalidade, mas somos nós mesmos, desde que fomos criados lá atrás, espíritos simples e ignorantes, nós somos nós mesmos. Então, se nós não nos entendermos, se nós não nos aceitarmos com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os desacertos, com os acertos, como é que nós vamos fazer? Vocês já pensaram que nós vamos ter que viver conosco mesmo uma eternidade? Bom, né? É a única coisa que nós vamos ter com certeza, é de conviver conosco uma eternidade. Isso é fato. Então, longe da sociedade e longe do trabalho, realmente nós ficamos conosco e com a família. E é nessa hora que a religião tem um peso muito grande. Felizes daqueles que qualquer religião, né, eles tivessem para poder compreender o momento, para poder entender o que estava acontecendo, para que a gente pudesse ter algo em quem confiar e algo em quem nos ajudar, né? Isso foi fundamental, porque muitas pessoas que não tinham esse amparo espiritual, foi muito difícil, e está sendo muito difícil ainda, porque quando a gente pensa que está saindo do problema, volta tudo de novo, e nós não sabemos. Vivemos neste processo de incerteza muito grande. Essa é a verdade, né? Então, nós, graças a Deus, né, espíritas, temos muitos livros, muitas palestras que podem nos ajudar nesse processo de convivência conosco e com o nosso próximo. E na família, a nossa experiência de vida e de conhecimento foram postos à prova. É nesta hora que nós fomos postos à prova de saber a quantas anda a nossa convivência conosco e com a família. Então, começando pela família, nós fomos começando a descobrir que nós deveríamos ter feito um outro tipo de tratamento com os nossos filhos, né? Que nós deveríamos ter tido mais cuidado com a sua educação, que deveríamos ter dito mais vezes não, porque se nós não dissermos não para os nossos filhos, a vida vai dizer. Algum tempo atrás, um bom tempo, né? Sempre se dizia, as avós vieram para mimar os seus netos, para fazer as suas vontades, enfim, para ter uma convivência de amor incondicional, sem a necessidade da educação. Só que hoje, eu estava vendo uma pesquisa que são as avós que educam mais os netos do que os próprios pais. Por quê? Porque nós tivemos uma criação diferente e podemos passar para eles valores diferentes.
E eles precisam desses valores. Porque no momento em que a gente acha que a gente tem que ser amiguinho dos filhos, né? Claro, a amizade é uma coisa muito linda, mas antes de sermos amiguinhos dos filhos, nós somos pais e temos a missão de transformá-los nesta encarnação em pessoas melhores. Essa é a nossa missão. É fazer deles seres melhores, como nós também temos a missão de nos fazer de seres melhores. Então, essa coisa de eu quero ser amiga do meu filho, olha, eu sou muito amiga do meu filho, mas antes de ser amiga do meu filho, eu sou mãe. E como mãe, nós temos que ter um tratamento de mãe para com o filho e de filho para com a mãe. E isso nós vimos nesta pandemia o quanto faltava, né? O quanto desrespeito, às vezes, graça na relação entre os pais e os filhos. Como a vontade dos filhos tem que prevalecer sempre a vontade do pai. Eu estava me lembrando, né, que quando a gente criança, e eles falam, traumatiza a criança. Não traumatiza não, gente. Eu sou igual à minha mãe, eu gosto do pedaço do peito do frango. Só que na minha casa, como a minha mãe gostava do peito do frango, o peito do frango era da minha mãe. E se ela quisesse me dar um pedaço também, opa, legal. Se não quisesse, eu ia ter que comer coxa, contra coxa, ou coisa que vale. Porque, na verdade, a coxa, o peito do frango era dela. Agora não, agora a gente deixa de comer para dar para os filhos, a gente evita, então eles não recebem não nunca. E nós descobrimos nessa pandemia o quanto nós deveríamos ter tido um outro tratamento com os filhos, uma outra comunicação, principalmente com esses filhos que estão chegando agora, que estão na juventude, que estão na adolescência, que ainda são crianças, para que a gente possa realmente fazer deles seres melhores. E nós fomos descobrir isso exatamente dolorosamente neste momento da pandemia. Descobrimos também que, como é duro, né? A vida da dona da casa, da dona de casa é complicado, né? A comida não aparece na mesa assim, como por encanto, não. Eu tenho um amigo que diz, eu estou tomando um enjoo até de comer, porque na hora que a gente acaba de fazer o almoço, tem que começar a fazer o jantar. Na hora que a gente acaba de fazer o jantar, já tem que preparar a mesa para o café da manhã. É assim que eram as donas de casa, mas ninguém nem sequer se ligava nisso, porque os maridos e as próprias mulheres muitas vezes saíam de casa cedo e voltavam tarde da noite, e era só sentar, comer e ter aquela interação rápida com os filhos e depois ir deitar, porque amanhã seria um novo dia de trabalho. Então, nós já começamos a aprender a desenvolver certos sentimentos que, infelizmente, precisavam ser aprimorados e que nós não tínhamos essa condição de aprimorar esses mesmos sentimentos, né? Como da tolerância, sabe, da pacificação, da paciência, da resignação, da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, colocarmos no lugar do próximo e saber o quanto está sendo difícil para tudo e para todos. Que nós não podemos mudar ninguém, que nós temos que mudar. Eu só mudo se fulano mudar. Não vai mudar. Então, se nós não tivermos condições de abrirmos mão de certas coisas, com mais tolerância, resignação, com mais compreensão e paciência, as coisas vão ficar, a convivência seria insuportável. Eu via certas pessoas que viviam sós, muito tristes porque estavam sós, e queriam de companhia, e não queriam estar mais sós, e precisavam de uma companhia. Outros estavam tão acompanhados, tão cheios de ao redor de pessoas, que queriam um minuto de paz e de sossego para ficarem sozinhos. Outros se conformavam maravilhosamente bem e davam graças a Deus de estarem sós, porque tiveram condições de se autoconhecer melhor, de conviver com essa solitude, que não é solidão, mas é solitude de estarmos apenas nesse convívio conosco mesmo, nos entendendo um pouco mais, às vezes um pouco menos, mostrando as nossas falhas, aquilo que nós precisamos transformar, aquilo que nós precisamos aprender. Então, isso tudo foi muito importante para nós nesses momentos, quando nós estamos dispostos a compreender o momento que estamos vivendo. Porque toda transição é muito difícil, nós sabemos perfeitamente disso. A transição quer dizer mudança, e a mudança para nós sempre foi muito difícil, né? O ser humano não gosta de mudanças. Nós temos uma coisinha na nossa cabeça chamada amígdalas, e se elas não gostam de mudança, elas gostam que fique tudo igual, como sempre foi. Então, isso para nós veio de uma forma muito
grave, séria e impactante também. E aí nós precisamos aceitar a vida com mais prazer, com ela mesma, como ela é, e vamos aceitar também que a vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma porque nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos a nossa relação conosco, nós mudamos a nossa relação com o próximo, nós mudamos as nossas relações com os objetos. Hoje em dia a gente vê que não é necessário a gente ter tanta coisa, quantas coisas totalmente dispensáveis que nós temos, sem necessidade nenhuma. Mudar a nossa relação com o trabalho. Nós precisamos saber que o trabalho é importantíssimo, mas não é tudo, que o dinheiro não é tudo, que nós precisamos ter um pouco mais de cuidados, voltar os olhos mais para nós, mais para a família, mais para que a gente possa viver melhor. E, infelizmente, nós, a duras penas, estamos vendo isso. Os nossos valores mudaram. Os nossos valores estão mudando, e felizes daqueles que estão mudando, né? Porque alguns se revoltam de tal forma que, de repente, não enxergam a necessidade dessas transformações. Então, nós mudamos completamente. Eu, às vezes, fico abismada de ver a quantidade de sapatos, a quantidade de bolsas, sem necessidade nenhuma, a quantidade de roupas, quando, na verdade, não havia necessidade, nós estamos vivendo muito bem, e eu costumo sair, eu não estou enclausurada, não. Mas, mesmo assim, nós não precisamos de tudo isso. Então, por mais que a gente pense que a vida será a mesma, não será a mesma. As nossas relações com o mundo que nos cerca e conosco mesmo será diferente. E nós precisamos estar atentos a essas mudanças, saber o que realmente vale a pena, ter certeza de quais são os verdadeiros, o que realmente importa para nós, em termos materiais, em termos de sentimentos, em termos até de convivência mesmo. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, e felizes daqueles que já estão aprendendo, porque, na verdade, nós estamos caminhando para 2 anos com este processo. Alguns dizem, é 3 meses, não, é 6 meses, não, é 9, não, é 1 ano, não, e assim nós estamos levando quase 2 anos. E precisamos realmente ver, né, compreender que as coisas mudaram, que nós não somos mais os mesmos, que a vida não é mais a mesma, que a nossa relação com o mundo mudou. E é justamente essa mudança que nós precisamos entender para que a convivência fique de uma forma mais adequada, mais alegre, mais serena, mais feliz, mais ampla e mais plena. Coisa que nós, às vezes, não dávamos tanta importância, porque a vida era um turbilhão de tantas coisas acontecendo que nós não nos dávamos nem sequer conta, muitas e muitas vezes, das coisas que estavam ao nosso redor. Então, esse processo todo veio para justamente nós aprendermos o fundamental, é a convivência com tudo e com todos. E isso nós precisamos entender que nós estamos num outro processo de transformação. É a transição planetária, que nos falava muito, que nos fala até hoje, o Chico, muito, né? E temos que entender que nós estamos neste mundo de incerteza, nós não sabemos o que será amanhã. Nós não sabíamos antes, mas nós éramos cheios de certezas, né? Quando chegava esse final de ano, nós fazíamos 1000 projetos para o ano que vem, e aonde vamos passar as férias, o que nós vamos fazer, eu vou fazer isso. Hoje em dia, nós não sabemos. Hoje em dia, só nos resta a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, e seguirmos sempre em frente da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Essa é a nossa missão maior. Essa é a necessidade de convivermos melhor com o próximo e conosco mesmo. Então, nós temos que, de repente, fazer as coisas ficarem mais fáceis, né? Frei José sempre dizia para mim, e vocês também já devem ter ouvido, mas ele sempre dizia assim, gente, vocês têm que fazer a vida mais fácil, como na matemática, reduzir tudo à fração mais simples. Nós precisamos disso, a fazer as coisas mais simples, menos complicadas, né? A termos um convívio melhor com tudo e todos. E é esse o aprendizado maior que nós estamos tendo. Então, nesse final de ano, que nós estamos chegando nesse final de ano, nós vamos fazer o propósito maior, né? De continuar amando Deus e agradecendo a Deus
por tudo aquilo que Ele nos oferta, por tudo aquilo que Ele nos deu e pela oportunidade de aprendizado que Ele está nos mostrando no momento. É um aprendizado e tanto, nós precisamos entender isso. Nós precisamos assimilar que estamos num momento muito especial das nossas encarnações. Nós estamos num momento especialíssimo. Então, é justamente pensar que o que nos resta para amanhã, nos resta viver o hoje, mudarmos aquilo que nós pudermos mudar no hoje, esperarmos que amanhã seja melhor, que tenhamos saúde, principalmente, porque enquanto encarnados, né, sempre nós, Frei José sempre diz que o melhor que podemos pedir enquanto encarnados é a saúde, né? Aceitar as pessoas como são, nos aceitar como somos, com os nossos erros e com as nossas qualidades, na certeza de que nós podemos melhorar, na certeza de que nós vamos melhorar, nem que seja lentamente, mas essa é a nossa finalidade maior. É nos transformarmos, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a termos uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais serena, mais pacata, mais fraterna, mais solidária. É isso que nos resta para que a gente possa pedir para este novo ano que se aproxima. Isso é certo. Isso não muda. Isso não vai mudar. Essa incerteza nós não vamos ter. A incerteza que nós precisamos nos transformar e melhorar a nossa relação conosco e com o próximo, isso não vai mudar. Aconteça o que acontecer, isto não vai mudar. Então, gente, eu deixo aqui o meu recado. Infelizmente, a gente já passou um bocadinho da hora, porque assim foi designado, né? Nada acontece por acaso e, de repente, foi assim que foi resolvido e assim será. Mas deixando sempre a vocês essa certeza de que nós vamos ter uma relação melhor conosco, uma relação melhor com o trabalho, uma relação melhor com os objetos, uma relação melhor com a família, uma relação melhor com os pais, uma relação melhor com aqueles que convivem conosco, uma relação melhor no prédio que nós vivemos, a termos um pouco mais de paciência, de compreensão com o próximo, a nos autotransformarmos para o nosso benefício. Porque hoje o que está importante somos nós. O importante hoje somos nós e aqueles que estão ao nosso redor. Esses é o que são os importantes. Isso aqui é o fundamental. Então, vamos lá, pedindo a Deus que nos ajude, que nós possamos ter um ano muito, muito promissor. Mas na certeza de que, certo mesmo, é só convivermos com o nosso próximo, convivermos conosco e nos transformarmos. E assim, Senhor, nós te agradecemos profundamente essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos reunidos mais uma segunda-feira, a última segunda-feira do ano, e que nós, com certeza, no ano que vem, estaremos juntos novamente, seja através do virtual ou seja através do presencial. Mas o mais importante, o fundamental, é que nós estamos sempre confiando em Ti e confiando, Senhor, de que tudo acontece para o nosso benefício. Nos ajuda, Senhor, nos protege, nos dá força e coragem para que isso possa acontecer de uma forma muito tranquila, de uma forma muito consciente. Que neste momento, que é a hora do passe, possam esses amigos espirituais trazer para nós o benefício maior do mundo espiritual, que são esses fluidos de paz, de saúde, de equilíbrio, de todos os nossos chakras, dos nossos sentimentos que às vezes são tão tumultuados, Senhor. Que eles possam, neste momento, serem libertados desses sentimentos pesados que nós podemos carregar conosco, para que seja preenchido com um sentimento de paz e de harmonia, de leveza, de fraternidade, de solidariedade, de caridade, que nós jamais nos esqueçamos de que isso é o fundamental, de que isso vai ser sempre aquela nossa meta a seguir. Cuida dos nossos passos, Senhor. Que neste momento, amigos espirituais derramem sobre os nossos lares o equilíbrio, a paz, a harmonia, a fraternidade, a começar por nós. Nós é que temos que fazer o nosso trabalho. Não esperar que o próximo faça, porque esse pode vir ou não. Mas o nosso basta nós querermos. Traz para nós a paz da nossa casa, que possamos todos nós ter um Natal de luz e de bênçãos, e que, com certeza, na próxima sexta-feira, nós todos estaremos juntos às 6 horas, para podermos brindar um novo ano, agradecer a Jesus este ano, que está quase que acabando praticamente, mas que foi de muito aprendizado,
e foi um ano que nós podemos ter tirado, quem pôde tirar, excelentes lições. Que a paz de Deus habite no coração de todos e que nós possamos fazer um bom trabalho, ainda esse resto de ano, porque chegarão aí as festas e nós vamos ter, às vezes, uma convivência mais chegada com aqueles que são os nossos parentes, os nossos amigos, e que nós possamos ter sempre a consciência de que nós podemos melhorar, sim, o mundo, desde que a gente possa começar conosco, a termos todos esses quesitos de paz e de harmonia. Que Deus nos abençoe. Uma feliz semana para todos. E um feliz Natal para aqueles que eu não vão estar conosco na sexta-feira, e um próspero, muito próspero. Principalmente próspero, quando eu digo no quesito alma, no quesito transformação, no quesito aprendizado. Próspero ano novo. Que Deus nos abençoe e proteja.